e quero que você leia comigo. Você quer ler comigo? Quer ler comigo a palavra? Leia comigo. Tá bom? Leia comigo aqui em Mateus, que a minha Bíblia está aqui, ó, toda soltinha, até as páginas saem. Em Mateus 20, você também, ao começar outra página, está solto. Aqui no capítulo 19 de Mateus 20, que fala sobre o jovem rico, começa falando do divórcio e depois fala do jovem rico. Olha o jovem rico aqui, ó, na página, outra página. Isso aqui é coisa da antiguidade, entenderam? Então tá aqui. E na sequência, o capítulo 20 já começa dizendo por que o reino dos céus é semelhante a um dono de casa. Por quê? Já começa explicando alguma coisa. E o objetivo do que Jesus vai dizer aqui é claramente explicar algo do contexto antecedente. O que é esse algo do contexto antecedente? De maneira objetiva e tópica, é a afirmação que ele faz no capítulo 19, no verso 30, que diz: porém muitos primeiros serão últimos, e últimos primeiros, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa. Aí ele explica por quê que muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. E o contexto antecedente é o jovem rico, aquela história toda dele, o que farei de bom para herdar a vida eterna. Aí Jesus diz, sabe os mandamentos, e cita os mandamentos da relação humana e pessoal a ele, ou ele cita para Jesus, depende do evangelho, que tem uma pequena variação. E aí Jesus diz, olha, tudo bem. Aí ele diz, não, eu quero mais. Aí Jesus disse, bom, então se você quer mais, se você quer ser perfeito, se você quer viver a justiça como uma justiça de mérito pessoal, então vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Não precisa mais me perguntar o que eu farei de bom para herdar a vida eterna. Vai, faça isso. Demonstre esse amor total, pegando todas as suas propriedades, vendendo tudo, apurando o recurso e dando aos pobres, matando a fome de muita gente por muito tempo. Vai, faça isso, porque aquele que ao pobre dá, a Deus empresta. Então vai, faça isso. Você terá um tesouro dos céus. Se isso for sincero, se você fizer isso por amor mesmo, descanse, porque o amor no seu coração é a manifestação dessa fé que você tem na graça e na misericórdia de Deus. Então vai, faça isso. Aí o homem se retirou muito triste, porque ele era dono de muitas heranças, de muitas herdades, de muitas propriedades, ele era riquíssimo. Aí ficou chateadíssimo com Jesus, saiu chutando pedra. Foi quando Jesus disse, em verdade eu vos digo, que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí os discípulos ouvem isso, dizem, meu Deus, nós deixamos tudo para te seguir, e agora como vai ser?
E então Jesus disse: olha, ninguém tendo deixado tudo para vir comigo vai ficar sem receber infinitamente mais. Infinitamente mais. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Por quê? Aí começa a explicar. Por quê? Por que muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros? Por quê? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, a jornada diária, mandou-os para a vinha às 6 horas da manhã. Às 9 horas da manhã ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes o seguinte: ide vós também para minha vinha, e no fim do dia eu vos darei o que for justo. Às 9 da manhã, 6 da manhã ele disse que daria 1 denário. Às 9 da manhã ele disse: podem ir, querem trabalhar, vão para minha vinha, está precisando. E no fim do dia eu vos darei o que for justo. Às 9 da manhã. Aí se diz o seguinte, que ele saiu outra vez ao meio-dia, depois às 3 da tarde, e disse a mesma coisa: por que vocês estão aqui, desocupados, sem trabalhar? Corram para a minha vinha, trabalhem, que eu pago a hora, e vos darei o que for justo. E eles correram para lá. Então, às 5 horas da tarde, deu na cabeça desse cara, dono de casa, dono da vinha, deu a vontade dele de sair e ir até a praça. E quando ele chega na praça, ele vê ainda algumas pessoas desocupadas. E ele lhes diz: ide trabalhar na minha vinha, corram, corram. Ele não disse nada para esses últimos, só disse: vão trabalhar na minha vinha, corram. E eles correram e foram trabalhar na vinha. Aí chegou o fim do dia, a hora de acertar contas, às 6 horas da tarde. E aí então disse o senhor da vinha ao seu administrador. Disse ele o seguinte: olha, paga a todos eles, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. 1 denário era a jornada do dia. Começando pelos últimos, indo até os primeiros, começando pelos últimos. Ou seja, os que chegaram às 5 horas da tarde e que trabalharam só 1 hora. Começa pelos últimos. Aí então vieram os das 5 horas da tarde, e aqui se diz que eles receberam cada um deles 1 denário, que era aquilo que deveria ser dado do ponto de vista sindical, do ponto de vista de qualquer que seja a justiça do trabalho. Eles receberam o que não era o normal. Eles receberam um salário integral, cheio, completamente cheio, totalmente para além do que se poderia imaginar. O dono da vinha resolveu dar a eles, como graça, como favor,
aquilo que eles não tinham trabalhado para merecer, não tinha dado tempo. E quando o dono da vinha faz isso e dá a eles uma jornada inteira, isso suscita no coração dos que tinham trabalhado mais tempo, e especialmente no coração dos que tinham começado de madrugada às 6 da manhã, suscita uma expectativa que não estava contratada. Não estava contratada. O contrato era 1 denário o dia. Mas os que trabalharam 1 hora só ganharam 1 denário. E os que trabalharam o dia inteiro mudaram então automaticamente os termos do contrato na mente deles. E disseram assim: esses caras que chegaram ainda agora ganharam 1 denário, que é uma jornada cheia. Imagina a gente. Imagina a gente. E aí o administrador foi pagando todo mundo 1 denário para todo mundo, até que chegou nesses da primeira hora. E quando eles receberam também 1 denário, eles ficaram com ódio do dono da vinha, como se o que o homem possuísse fosse deles. O homem tinha contratado com eles 1 denário. Resolveu dar 1 denário para todo mundo, inclusive para aqueles que tinham trabalhado 1 hora só. Mas no coração deles algo tinha mudado. O que acontece, eu já assinei milhares e milhares e milhares de carteira de trabalho e conheço muito bem isso. Quando você contrata alguma coisa com uma pessoa e faz, se no meio do processo você encontrar alguma competência a mais, ou você encontrar alguém que por alguma outra razão você também contrata em circunstâncias diferentes e você deseja fazer algum tipo de benefício a esse que chegou depois, inevitavelmente quase todos os trabalhadores começam a se sentirem sócios do que é teu. Sócios do que é teu, é o que Jesus está dizendo. Então eles se reuniram na mesma hora, se sindicalizaram e murmuravam contra o dono da casa com muita raiva, dizendo: estes últimos, aí já começa a separar tudo em classe, em grupo, em categorias. É um negócio classista e é algo que está presente na natureza humana, especialmente no que diz respeito à cultura de qualquer que seja o trabalho, por hora, ou produção, ou tempo, ou carga horária. As pessoas não se contentam com o que foi contratado com elas. Está todo mundo sempre se comparando com quem chegou, com quem trabalhou mais, com quem trabalhou menos. Sempre esta é a situação do ponto de vista psicológico. É a doença dessas comparações e os ódios e as raivas que daí advêm por causa da comparação. Eles murmuravam e diziam: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo tu os igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, eu acho essa adversativa de Jesus extraordinária, mas o proprietário, está lá todo mundo dizendo, ele contratou 1 denário com cada um, mas os caras mudaram o contrato no coração, só porque houve uns que trabalharam só 1 hora e ganharam a mesma coisa, o coração deles mudou o contrato. Mudou o contrato por causa dos outros. É a inveja, é a comparação, é a competição
que faz o contrato mudar no coração da gente, que faz a gente alterar olhares, emoções, sentimentos em relação ao próximo, porque o contrato muda dentro de nós quando a gente vê os que trabalharam ou eram muito menos competentes do que a gente por alguma razão ganharem igual. Aí o contrato muda dentro de nós. Mas o proprietário, a questão, meu amigo, é que isso aqui tem dono. Essa casa tem dono. Não adianta você vir com qualquer que seja a sua ideia, seu pensamento, sua ideologia, o que quer que você queira fazer, essa casa tem dono. Tem um proprietário. E Jesus está falando, leva em consideração o ambiente do jovem rico, tudo aquilo ali. Gente se comparando, os discípulos mesmo, e nós que deixamos tudo. Isso tudo aqui tem um proprietário. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, talvez o mais afoito, talvez a voz representativa, o proprietário disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Injustiça não. Não combinaste comigo 1 denário às 6 horas da manhã pela jornada? Por que que o contrato mudou do teu coração? Porque eu decidi manifestar a minha graça do jeito que eu quero, porque eu sou o dono do que eu sou dono. E você ficou com raiva de mim? Olha aqui, toma o que é teu. Toma o teu denário e vai daqui. Vai, tá aqui o que é teu. De mim, o mínimo que você pode receber é justiça. Mas, para quem eu quiser, o que eles vão receber, além de justiça, é graça. É para além do contrato. Eu não fiz contrato com eles, eu fiz contrato com vocês. Vocês são o povo do contrato. São os únicos com quem eu fiz contrato. Os outros eu só disse, vão que eu farei o que é justo, vão que eu farei o que é justo, vão que eu farei o que é justo. E para esses últimos eu só disse, vão. Vão trabalhar, e eles vieram. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Essa casa tem dono. Por que que tu cobiças o que é meu? Se eu tinha apenas um contrato de trabalho contigo, quanto ao resto, eu distribuo o que é meu do jeito que eu quero. Você tinha um contrato, esses aqui não tinham nada. Eu resolvi dar para todo mundo a mesma coisa. E daí? Não é meu? Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos? Essa é a questão doída. Ou são maus os teus olhos? Os olhos vão ficando maus quando a gente entra nesse processo da comparação, da competição. Em qualquer ambiente, no ambiente de trabalho. É óbvio que num ambiente de trabalho, com todas as legislações contemporâneas, multinacionais e nacionais, ninguém tem a liberdade de fazer e de mudar e de alterar os contratos de trabalho. Tem hierarquias, tem tempo, tem uma quantidade enorme de legislações para regular isso. Nós estamos aqui falando do 1º século, de um homem que tinha uma casa, tinha uma vinha, estava precisando fazer limpeza, fez um contrato,
de 1 denário com o grupo que encontrou às 6 da manhã, e chamou mais um outro às 9, mais outro ao meio-dia, mais outro às 3 da tarde, e por último às 5 horas, dizendo apenas vão e trabalhem. E no fim, na hora de pagar, ele deu a mesma coisa para todo mundo. E os que começaram às 6 da manhã ficaram com ódio dele. E ele diz: pega o que é teu e vai-te, pois eu quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Tem gente que fica muito má diante da bondade. Essa é uma das manifestações de discernimento mais constatadoras da maldade no coração e na natureza humana. É quando o indivíduo não consegue conviver com o bem feito a outros sem mérito. Esses indivíduos que acham que tudo tem que acontecer na base do mérito e que não conseguem conceber a graça, a generosidade, a extravagância da bondade que faz o que quer com o que é seu. E eu passei a minha vida inteira sendo muito julgado por causa disso, porque, no mínimo, a gente tem que dar às pessoas o que é justo. E quanto ao máximo, ninguém tem nada a ver com isso. A gente tem a liberdade de fazer com que é nosso o que a gente quiser. E é claro que Jesus não está falando apenas de relações humanas de trabalho. Ele está falando, sobretudo, a respeito da graça de Deus, do jovem rico, que é esse cara que trabalhava desde 6 horas da manhã, que achava que fazia tudo que era bom, tudo que era certo, e que queria até mais. O que mais eu devo fazer para herdar a vida eterna? Queria mais e mais. Mas quando Jesus tocou nele, falou: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e tu terás um tesouro nos céus, ele saiu com raiva. Saiu com raiva, zangado. Como esses homens da primeira hora, esforçados, trabalhadores, como o jovem rico, que disse: eu nunca adulterei, nunca roubei, nunca dei falso testemunho, citou a lei, diz: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Ralei a vida inteira, uma obrigação enorme. Esse indivíduo não suportaria ver a graça de Deus sendo manifesta e o portão da vida eterna aberto. Como Jesus disse: em verdade eu vos digo, que meretrizes, publicanos e pecadores vos precedem no reino dos céus, porque eu decidi fazer o que eu quero do que é meu. Faça o que foi contratado com você, mas não tente limitar o meu amor e a minha graça pelas legislações da sua meritoriedade, porque o reino dos céus é como um homem que tinha uma casa. Ele é o dono dessa casa. Ele distribui como ele quer, ele faz o que ele quer. Se trata de uma casa. E o que é dele. E a graça dele, ele distribui com quem ele quer. Você goste disso ou não goste disso, aceite isso ou não aceite isso, ele manifesta a bondade dele contra a sua opinião na direção que ele deseja.
Ele manifesta a bondade dele em qualquer que seja a direção, contra o que quer que você pense ou deseje. E porventura, os teus olhos se tornaram maus, porque não aguentaram ver a manifestação da minha bondade, da minha graça, do meu perdão, da minha misericórdia? O que é que essa parábola está dizendo a você sobre a sua natureza, sobre o seu modo de sentir, de pensar, sobre os seus critérios de justicismo, sobre esse sindicalismo espiritual que você tem dentro de você, que diz que o dono não pode fazer com que é dele o que ele queira, porque parece que você está se sentindo dono da propriedade do outro, só porque ele te contratou, ele não te pagou o que ele disse que você teria. Com ele eu tenho no mínimo o que é justo, mas com ele eu posso ter uma graça para além de tudo aquilo que foi contratado ou concebido. Isso é o que o Evangelho ensina, no mínimo a justiça, no máximo uma graça infinita. É no mínimo a justiça, no máximo uma graça infinita. Senhor Jesus, eu quero pedir que essa palavra simples chegue e ganhe raiz e profundidade e produza conversões, que pessoas se enxerguem-se no espelho da tua palavra, da tua graça, se enxerguem e se convertam ao Espírito do Evangelho, ao Espírito da tua graça e da tua bondade. É o que eu te peço em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém.